Nós podemos, então, combinar, sim, professores, se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer alguma colocação ou perguntar alguma coisa, vocês podem tanto escrever quanto levantar a mão. Se for uma coisa mais, assim, específica, pode levantar a mão para perguntar, que às vezes a gente não entende a escrita, se a gente chega realmente e responder o que vocês estão perguntando. E é uma conversa, tá? Então, é um espaço que nós temos hoje, né, para conversar sobre um assunto que é, para mim, né, eu amo de paixão, foi uma das coisas que me motivou muito a me especializar, essa parte da neuro, eu gosto demais, mas é um assunto extremamente extenso, então eu estou tentando fazer um milagre em uma hora e 15. Eu não vou tentar operar um milagre. E é claro que se ficar dúvida, se não der tempo da gente terminar, a gente pode continuar, porque tem muitas coisas, né? Muitos caminhos que levam aonde eu realmente, o meu interesse, que foram as dificuldades que as pessoas encontram para aprender, né? Então, eu vou dar o início e a gente pode retomar depois, um pouco mais para frente, porque eu acho que agora eles vão focar um pouco mais na recuperação, para dar apoio a vocês, né? Mas a gente pode retomar o assunto também, sem problema nenhum. Eu vou tentar não atropelar, tem muita informação, vou tentar passar assim, o básico do básico, para a gente poder tentar, pelo menos, dar um entendimento global sobre o assunto, tá? Eu vou começar a transmitir e eu acabo fechando minha câmera agora. Então. Eu entendo, a gente já está com 83 participantes, eu acho que já pode começar mesmo. Já dá, tá? né? É que eu não sei quanto que entra, é que a maioria, tem muita gente que entra pelo, pelo YouTube, né? Sim, eles estão entrando agora, está aumentando o número de participantes, mas eu acho que você já pode iniciar, Tá. já são 82, você tem bastante coisa para falar, então. Sim. Tá dando para ver a tela? Sim, dá. Tá. Então, qualquer coisa você chama, tá, Shirley? Deixa eu pôr na apresentação. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Porque essa ciência é enorme e tem várias vertentes. Então, eu vou trazer a parte mais básica para vocês. Primeiro, desculpa, bom dia, né? Eu adoro, vocês sabem que eu adoro trabalhar nos ATPCs, que eu consigo ficar um pouco mais próximo de vocês. E não vinculem essa conversa de hoje com educação especial, que é uma outra coisa, né, a qual eu tomo conta dessa pasta, dessa parte. Mas hoje a gente vai trabalhar, na verdade, uma especialização minha com relação a neuro, tá? Que foi o que me levou, na verdade, a entrar dentro desse universo diferente, né? É uma paixão muito grande que eu tenho com relação a esse tema. E quando a gente fala em neurociência da aprendizagem, não é só a aprendizagem que nós proporcionamos ao aluno na sala de aula, é claro que isso conta bastante, mas a aprendizagem como um todo. Para quê? Para a gente conseguir entender e modificar vários comportamentos. Porque na aprendizagem, na verdade, o que nós conseguimos, o que nós vemos quando se tem aprendizagem? Modificações de comportamentos. Então, comportamentos talvez inadequados por um momento, depois de uma certa aprendizagem, a pessoa acaba tendo outro tipo de comportamento. Então, é mais nesse sentido que nós vamos trabalhar a parte da neuroaprendizagem hoje, tá? Então, tem muita informação, vocês me parem quando vocês acharem necessário. Pode pedir para falar mesmo, porque às vezes vocês querem contextualizar uma situação e só na escrita não dá. Então pode pedir para parar mesmo, e a gente conversa e faz uma troca, tá? É uma ciência muito bonita mesmo, que eu amo de paixão, na verdade. Então vou começar com uma pequena mensagem, que eu gosto bastante também, né? Que, ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão. Então, se a gente parar para pensar, o cérebro é a nossa máquina mais
precisa, né, do organismo. Ela faz com que nos movimente o tempo todo, ela que organiza, que orquestra tudo o que acontece, tanto no nosso meio interno, ou seja, do nosso próprio corpo, quanto todos os estímulos que são provenientes do meio externo. Tá? Ela que interpreta tudo, ela que elabora respostas plausíveis para executar ações com relação às informações que eu estou captando, tanto do meio interno quanto do meio externo, e tudo isso leva e gera o indivíduo ter uma aprendizagem. E essa aprendizagem ela é muito atrelada ao comportamento que nós temos, ou seja, através das ações que nós praticamos, nós entendemos o quanto nós estamos conseguindo aprender. Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? Então, todo estímulo captado pelo nosso cérebro, ele tem a tendência de formar uma base, um alicerce para o nosso aprendizado mesmo. E quando a gente sabe que nada se consegue ir como falar, evoluindo se nós não tivermos uma base. E esses estímulos que nós captamos pelo sistema nervoso, pelo cérebro, na verdade, ele acaba nos dando essa base para que a gente tenha aprendizado. E todo aprendizado traz também consigo uma mudança na estrutura cerebral. Né? Então, qualquer tipo de aprendizado, seja ele super expressivo ou menos expressivo, ele vai trazer mudanças com relação à estrutura, né, celular, a estrutura realmente das conexões nervosas, né? Então, o aprendizado traz isso para a gente. E isso reflete exatamente na onde? No comportamento, como eu falei no início. Então, como que a gente vê se tem aprendizagem? Através dos comportamentos, tá? Então, só relembrando, vamos lá. Todo aprendizado vai trazer uma base e é passível de quê? De se ampliar cada vez mais. E esse aprendizado, ele traz mudanças estruturais, né? Inclusive nas conexões nervosas, dentro do nosso cérebro, que permite que nós tenhamos mudanças com relação aos nossos comportamentos. Então, muitas pesquisas já foram feitas, estão sendo feitas ainda, é uma ciência que está começando, está engatinhando, é uma ciência nova, então tem muita coisa para ser desvendada, e quanto mais tecnologia nós temos, mais coisas aparecem. Então, muitas coisas que, por exemplo, que eu vou apontar aqui, amanhã pode ser que venha outro tipo de informação e agregue e acrescente coisas com relação ao que a gente está conversando hoje. Então, é uma ciência que está encaminhando ainda, tem muito para ser estudada, é um caminho muito interessante de se entender como se dá todo esse aprendizado. Primeiro, porque nós somos totalmente diferentes um do outro, cada um reage de uma maneira. O mesmo estímulo que eu tenho junto a vocês, eu pego de um jeito, vocês pegam de outro, vocês processam de uma maneira, eu de outro. Então, é uma ciência muito bonita e tem muitas variáveis, né? Então, esse processamento cerebral é uma coisa bem interessante de se pensar. Então, elas trazem informações bastante pertinentes, né, com relação à parte do conhecimento dos processos cerebrais que estão envolvidos no ato de aprender, né? Pensando assim, a gente vai pensar nos processos de aprendizagem, né? Esse processo de aprendizagem, ele mobiliza muitas áreas de conhecimento, né? E assim como mobiliza também várias funções cerebrais. E isso é uma coisa bem interessante da gente pensar o quanto nós somos diferentes dos outras espécies animais e quanto nós somos evoluídos. Por quê? Porque os nossos processos cerebrais, os nossos processos mentais, eles estão um pouco mais evoluídos do que os demais animais. E isso faz com que a gente tenha uma diferenciação. Tá? A nossa espécie ela está dentro da escala evolutiva acima
por conta realmente do desenvolvimento dos processos neurais, tá? E isso afeta exatamente na onde? No processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, ele tem uma base, na verdade, na onde? Na atenção, na memória, na percepção, na formação e entendimento dos nossos símbolos, né? Codificação e decodificação, o ato da gente conseguir resolver problemas de várias maneiras, a gente conseguir se comunicar de maneira efetiva, ou seja, se fazer entender, né? Conseguir se expressar de uma maneira a qual o outro entende, ter raciocínio, né? Para a gente chegar sempre nas resoluções mais plausíveis de problemas. Então, é uma coisa assim, fortificada, tem vários processos mentais que envolvem o processo de aprendizagem. Não dá para eu focar somente na função ou só na memória. É claro que todos em conjunto me trazem uma aprendizagem melhor. Por isso que eu vou continuar falando para vocês, assim, é uma ciência extremamente grande, né? E não daria tempo da gente passar ponto por ponto. Seria imensa a quantidade de informação, na verdade. Então, para a gente poder maximizar, né, aumentar os processos cognitivos, temos 4 pontos extremamente importantes, tá? Que temos que considerar, a gente tem que sempre pensar nele para poder entender como que a gente pode ampliar esse processo de aprendizagem, que é a oportunidade, a prática, o método e a motivação. Quando a gente fala, vou falar assim, na oportunidade, por exemplo, o que ela nos traz? O que a oportunidade nos traz, na verdade, né? Ela traz a capacidade de melhorar algo que já possuímos e que nos traga benefício. Então, quando nós temos oportunidade, que é uma ocasião favorável, vamos dizer assim, ela só vai nos trazer capacidade melhora com relação a isso. Como que a gente pode estar dando oportunidade para trazer essa condição para os nossos alunos? Através de leitura, de jogos, pesquisas, debates, interação com a aprendizagem. Colocar esse aluno para pensar em movimento. Por quê? Fazendo isso, dando essa oportunidade dele desenvolver e estar à frente da aprendizagem, a gente tira esse aluno daquela condição de ser só receptivo. E por quê? Se a gente é só receptivo, a gente aprende de uma maneira. Se a gente faz parte daquilo, se a gente está interagindo com aquilo, a gente tem um outro tipo de aprendizagem, e aí eu vou falar para vocês que é uma aprendizagem muito mais real. Né? Quando a gente coloca a pessoa, o indivíduo, o aluno, vamos dizer assim, em movimento, coloca ele pensar, coloca ele participar da situação, a gente só tem a ganhar com relação a uma sedimentação de uma aprendizagem melhorada, né? E fazendo também isso, a gente acaba ampliando muito a criatividade do aluno, o raciocínio, o ato de se expressar, de aprender a argumentar, né? Assim como também a gente tem que pensar na prática, né? O que vem a ser, né? O ato de praticar traz o que para a gente? Ele traz uma consolidação da informação do cérebro. Então, toda vez que nós praticamos as coisas, nós conseguimos fazer o nosso cérebro, lembra que ele tem uma base, né? Nós conseguimos fazer com que essa base ela seja mais fortalecida ainda e eu consiga construir cada vez coisas mais complexas em cima dela. Então, toda vez que nós praticamos as coisas, o nosso cérebro ele consegue se modificar. E ele se modificando, ele traz uma melhora na aprendizagem também. Então, contribui muito essa parte da prática para a consolidação de memória, de sistema atencional. Então, é bem importante a gente trazer isso também em mente, que não é uma coisa que não devemos fazer uma parte de repetição de ferramentas, né? Para que
Pelo contrário, o cérebro ele precisa dessa prática, ele precisa praticar, porque se ele ficar só receptivo, 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 ele vai ter um tipo de aprendizado. Não é que não vai aprender, porque tudo que chega ao nosso contato a gente aprende. Só que se eu praticar, fazer esse cérebro trabalhar, ativar ele das melhores maneiras possíveis, eu vou ter um outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem que nós buscamos, aquela efetiva, que o nosso aluno realmente consiga sair sendo uma pessoa crítica, ética, né, sabendo argumentar, se comunicar, resolver tudo que aparece para ele. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar na prática, tá? Assim como o método. O método também, né? Que é o quê? Nada mais, nada menos do que o procedimento de como se fazer. Se eu envolver o aluno na aprendizagem, o resultado é totalmente diferente de quando ele é só repetitivo. Os métodos que nós utilizamos, quando a gente coloca o nosso aluno como centro da aprendizagem, ele motiva mais ainda o aluno, né, a aprender. Ele traz vamos falar assim, uma configuração mais afetiva. Ele gosta mais da aprendizagem quando ele está participando. E se ele gosta mais e traz esse contexto afetivo para a aprendizagem, ele vai ter uma aprendizagem melhor também. E não menos importante, a motivação, né? A motivação também é um dos pontos importantíssimos para a gente manter esse processo de aprendizagem, porque ela também traz modificações, né, cerebrais dentro dos processos cognitivos. E nós, quando a gente consegue motivar nosso aluno, né, através de, seja por questionamento, por oferecer uma situação desafiadora para eles, ou seja, a gente vai colocar também essa pessoa, esse indivíduo, em movimento, vai tirar ele da passividade, colocar ele em movimento e vai fazer com que ele, na verdade, queira buscar um objetivo, porque se você desafia uma pessoa, automaticamente a gente acaba fazendo com que ele procure uma resposta, né? E isso traz várias mudanças com relação à parte das funções cognitivas também, tá? Então, a motivação é um dos pontos, assim, fora atenção, concentração, com certeza, memória, mas a motivação é um dos pontos que a gente tem que pensar sempre em fortalecer quando a gente pensa em aprendizado, né? Faz com que o aluno tenha a capacidade, na verdade, de chegar a um objetivo. Ele só, não o que eu preciso que ele tenha, mas ele mesmo por si só. Então, quando a gente dá um motivo, desafia nosso aluno, faz com que ele entre num processo de procura, de pesquisa, de ir atrás e buscar a informação, a gente também traz muito ganho com relação à parte da aprendizagem a ele. Então, ó, partindo desses 4 pontos, agora eu vou ter que entrar um pouquinho mais na parte de neuro, porque senão eu não consigo ir mais para frente, tá? Independentemente, ó, dentro da parte do sistema nervoso, nós, anatomicamente, nós conseguimos dividi-lo em 2 partes. Na verdade, um que a gente chama de hemisfério direito, um de hemisfério esquerdo. Isso é uma coisa anatômica. Quando a gente pensa na parte funcional, ou seja, como ele funciona, também, sim, assim, simploriamente, tá? Tem outros autores que dividem ele em 10, em 4, em 6. Aí depende muito da linha de pesquisa dos autores, tá? Simplificamente, assim, ó, eu posso também funcionalmente dividi-lo em esquerdo e direito, onde o esquerdo ele tem uma função mais que a gente chama de racional e o direito uma função mais afetiva, mais emocional. Então, todo o processamento, se vocês olharem pelo slide, ó, lógica, palavras, raciocínio, todos os centros de recepção, de entrada de informação
no sistema nervoso com relação à parte mais racional está localizado do lado esquerdo. E a parte mais, assim, afetiva, realmente, que requer um nuance um olhar diferente, um nuance mais afetivo, está do lado direito. Por isso que ele é separado grosseiramente entre racional e emocional, tá? Mas isso tem que ficar bem claro, assim, ó, a via da entrada. A entrada é uma coisa, agora todo o processamento é uma outra coisa, porque o cérebro, ele é tão dinâmico, ele jamais consegue, né, em situação nenhuma, a não ser um ato reflexo simples, que é feito só na medula, em outras situações, ele não consegue elaborar nenhuma resposta sozinho. Então, tem os centros de entrada, porém a integração, o trabalho colaborativo que tem entre ele é uma coisa muito intensa, tá? Então, não trabalha de maneira nenhuma sozinho. Ele trabalha de uma maneira integrada. Por exemplo, assim, ó, quando eu vou... Quando a gente ouve, tá? Quando a gente ouve, o lado esquerdo, ele tem a capacidade de receber essa informação, ou seja, entender esse som, né? Ele pega todo esse som, codifica através do nosso sistema alfabético, ele consegue entender a palavra que está sendo falada, a maneira que está sendo falada. Porém, o lado direito, ele consegue entender o tom da voz que eu estou usando, se eu estou tendo agressividade naquela voz, se eu estou sendo mais afetiva. Aí, os dois lados, direito e esquerdo, eles acabam integrando essa informação que foi processada, e aí é que eu realmente tenho um entendimento do que está acontecendo quando a gente escuta alguma coisa. Ficou claro isso para vocês? Gente, preciso de ajuda. Tá claro? Quer que eu fale mais devagar? Tá ótimo, professora. Tem que me norteando, porque para mim, ó, Tá dando para entender sim, tá muito fácil. É a mesma coisa para vocês dentro da sociologia, filosofia, da história, da geografia, vocês dominam muito o conteúdo e muitas vezes vocês acham que possam estar passando, né? E muitas vezes o aluno não está entendendo. É a mesma coisa que está acontecendo comigo agora. Eu entendo o que eu estou falando, mas eu não sei se está chegando realmente essa informação do jeito que eu queria para vocês. Então, se vocês não entenderem, pede para dar exemplo, porque às vezes eu peco nisso, de acabar não falando, né, coisas que deveria. Então, ó, partindo de novo desse princípio do direito e esquerdo, gente, por favor, seja assim, tenha isso como uma divisão simplória, tá? Eu mesma uso em 6 quando faço esse tipo de abordagem, tá? Mas é de uma maneira grosseira, vamos dizer assim, sabe? Viu, Eliandra? Estão todos aqui participando, falando que está claro, que está ótimo. Também lá no YouTube estão falando que está ok, que está ótimo, tá bom? Adriana, Valéria, estão falando que está tudo ok. Vão me norteando, gente. Como eu disse, eu prefiro voltar, conversar mais um pouquinho, nem que eu entre na TPC dos dois, né, da Sheila e do Marco, do que eu ficar passando, atropelando muita informação. A gente pode fazer um TPC meio conjunto, sem problema nenhum, tá? Eu prefiro até. Então, ó, partindo de novo do racional e emocional, como eu disse, grosseiramente, tá bom, gente? Grosseiramente mesmo. Não é bem assim que funciona, né? É um padrão, vamos dizer assim, mas não é uma coisa que não seja flexível. Tanto é que quem tem, por exemplo, problemas com relação ao transtorno de dislexia, o entendimento da palavra é do lado direito. É totalmente diferente o processamento, tá? Então, é um padrão que nós temos, mais ou menos, ser racional e emocional. E esse lado racional e o lado emocional, eles necessitam sempre estarem fazendo o quê? Um trabalho em conjunto, né? Porque se eu sou muito racional, eu vou ter transtornos.
Se eu sou muito emocional, eu também vou desenvolver transtornos, tá? Então, eu tenho que ter essa parte racional e emocional trabalhando em conjunto e num equilíbrio mais, assim, o mais, de uma maneira tão bem equilibrada que nenhum dos dois se sobressaia. É claro que existem situações que vai ser o racional que vai sobressair e o emocional que vai sobressair, dependendo da situação e da informação que eu tenho que ter a ação, um dos dois vai acabar dando uma dominância. Mas isso não quer dizer que eles não estão trabalhando em conjunto e que eles não estão em equilíbrio. São situações e situações. O ideal é que eles trabalhem em conjunto e de uma forma bem equilibrada, tá? Isso na verdade, é muito importante para a gente poder ter um comportamento que a gente diz adequado mediante a sociedade. E para isso eu tenho que ter aprendizado com relação a depois aplicar esse comportamento. Então, esses dois têm que estar de uma maneira assim, bem equilibrada e trabalhando harmonicamente um com o outro, tá? Uma outra parte importante, que é mais da neuro mesmo, que precisa ser colocada também, além dessa divisão morfofuncional, é a parte celular. Então, o nosso cérebro, ele funciona grosseiramente também, porque é uma coisa muito mais abstrata que isso, tá? Ele funciona subdividindo em 3 partes. Então, a gente tem células especializadas, na verdade, para executar como se fossem sistemas operacionais, tá? Então, a gente tem o sensorial, que é onde a gente capta todas as informações, seja elas do meio interno ou do meio externo. Então, toda a entrada de informação que nós temos no nosso corpo, independente do meio, vem via sistema sensorial. Depois desse sistema sensorial, nós passamos para entender a parte associativa, que é o quê? Então, eu peguei essa informação e levei para o sistema nervoso, para o meu cérebro. O meu cérebro ele tem que acolher essa informação. Quem acolhe essa informação é o que a gente chama de sistema associativo. São células especializadas em receber, na verdade, a informação proveniente dos meios interno e externo através do sensorial e processar essa informação. Então, ela processa inicialmente, ela percebe que ela precisa de outras áreas, aí ela integra toda essa informação, né? Ela vai à busca das áreas que trabalham com esse tipo de atividade, que vai para poder elaborar uma resposta, mais ainda resgate de memória. Então, o sistema associativo, ele vai fazer todo o processamento, a integração, para quê? Para chegar numa resposta mais adequada àquele estímulo que a pessoa teve. Depois que ela faz, que ela integra, que ela faz uma adaptação, que ela resgata a memória, né, com relação àquele estímulo que teve, ele passa essa informação para o sistema motor, que são também células nervosas especializadas em mostrar o que nós devemos fazer. Ou seja, vai estimular a minha musculatura, as minhas glândulas, a produção de hormônios, a produção de movimentos, fazendo o quê? Expressando a resposta que o sistema nervoso teve com relação àquele estímulo. Gente, ficou claro isso? Porque eu vou precisar que vocês entendam isso, porque eu vou entrar agora na parte das funções do cérebro. Né? Essas são as 4 importantes funções para essa máquina maravilhosa que nós temos, né? Essa máquina super dinâmica, que ao mesmo tempo que dá conta de fazer todas as funções que a gente chama de inconsciente e autônomo, que a gente não tem consciência, que a gente faz de maneira autônoma no meu corpo, ou reação com relação a coisas de fora, nós também temos ela na forma consciente.
Então, nosso cérebro é extremamente dinâmico, rápido, ele faz tudo ao mesmo tempo, tá? Tanto coisa consciente quanto inconsciente. Então, para que vocês entendam como se dá essas funções cerebrais, precisa também entender os sistemas que eles usam. Então, eu tenho os 3 sistemas, né, que são as 3 divisões em partes que a gente fala do cérebro, que é a parte de sensitiva, que é a recepção, a parte associativa, que é o processamento como um todo, e a parte motora, que é a execução da ação. Então, para a gente poder entender as funções, a gente tem que pensar no sistema, tá? Então, o que a gente tem das funções cerebrais? A gente tem o ato de receber. Então, toda vez que nós recebemos a informação, nós utilizamos, na verdade, o sistema sensorial, da parte sensitiva, porque é o ato da gente captar a informação. Tem muitas falhas de captação da informação, e isso vai acabar sendo um processamento errado, e se ter também o quê? Uma resposta errada. Então, é uma coisa importante que a gente, como se a gente transpor agora para a sala de aula, para a aprendizagem acadêmica que nós proporcionamos ao aluno. O ato de receber a informação, ele tem que ser bem elaborado, tem que ser pensado, tem que ser planejado, né? Quanto mais receptores, mais canais que eu tiver, eu vou entrar um pouquinho também nisso, mais canais de recepção da informação eu tiver, melhor vai ser o quê? A minha resposta. Tá? Então, a gente usa a parte de captação através, na verdade, do sistema sensitivo, tá? Aí eu vou passar para a parte de análise. Então, toda análise das informações que eu captei, dos estímulos que eu captei, é feito pelo sistema associativo, como eu já tinha falado. Então, essa análise ela faz uma análise inicial, sabe aquela percepção inicial sobre o assunto. Aí eu vou falar assim, ó, eu necessito da área pré-frontal para fazer uma melhor interpretação disso, da área parietal. Eu vou pegando do sistema límbico, eu vou pegando áreas do meu cérebro, a qual vai conseguir, porque ele tenta fazer isso mesmo, tá? Ele tenta elaborar a melhor resposta que eu tenho para aquele estímulo que foi captado lá na recepção, tá? Então, eu recebi, eu vou fazer toda a codificação dessa informação que eu tô recebendo. E para isso, eu integro todas as partes que eu preciso e necessito, eu mobilizo cadeias neurais, ou seja, sinapses, eu mobilizo uma rede neural mais elaborada, quanto mais eu tenho de informação para ser processada, mais eu consigo movimentar as minhas células nervosas, mais eu consigo fazer com que essas conexões se conversem entre si, para que possa ter, na verdade, o quê? Um processamento real daquela informação, tá? Depois que eu faço esse processamento, automaticamente o meu cérebro faz assim, ó, eu recebi a informação, eu processei tudo, agora eu vou guardar essa informação. Então eu faço um arquivo, eu armazeno a informação através da minha memória. Que é um outro ponto que também, assim, ó, nós temos vários tipos de memória de longo prazo, de curto prazo, semântica, sensorial e assim por diante. Também é uma formação imensa sobre isso, tá? Mas assim, ó, importante, eu analisei, eu tenho que guardar. Por que a gente guarda? Por que a gente cria memória? Pensa comigo, vamos pensar só um pouquinho. Imagina eu ter que passar a cada estímulo que eu tiver, né? A cada estímulo que eu tiver, eu tenho que passar pela recepção, processamento, tudo inicial, tudo de novo. Seria um gasto de energia imensurável para o sistema nervoso. Então, o que eu faço? Eu tenho a capacidade de guardar informações em categorias. A gente chama como se fosse eu guardar em gavetinhas, né, separadamente,
devido àquele estímulo. Então, estímulo 1, eu tenho na gaveta 1. Estímulo 2, o tipo de estímulo 2, eu tenho guardado na gavetinha 2. Então, essa parte de armazenamento também é extremamente importante, porque eu não vou partir do zero. Então, se eu tiver um estímulo, nenhum estímulo é igual, tá? Na verdade. Então, porque a gente capta de maneira diferente. A cada vez, mesmo eu fazendo, proporcionando a mesma coisa, eu capto de uma maneira diferente, tá? Então, se eu proporcionar um estímulo parecido, bem semelhante, ou até mesmo eu estou proporcionando um mesmo estímulo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a recepção, vai fazer a canal de entrada, e a hora que ele entra, ele não vai ter aquele processo de integração inteiro. Ele vai lá na parte do armazenamento da minha memória e ver se eu já tenho uma rota neural. Eu não vou precisar acionar tudo para poder elaborar uma resposta. Eu pego essa parte da memória e eu integro a informação, então é como se eu desviasse o caminho, eu encurtasse o caminho para elaborar a minha resposta. Tá ficando claro isso para vocês, gente? Então, ó, depois da recepção, da análise, eu tô indo, vocês não estão falando nada, eu tô indo. Então, depois da recepção, da análise, da gente pensar no armazenamento. Então, tudo que nos afeta é guardado. Quando eu falo em afeta, não é de uma maneira ruim. Nos afeta, quer dizer, nos põe em movimento, nos põe as células nervosas a se conectarem e conversarem, tá? A estabelecer conversas, conexões entre elas é guardado e é importante que seja guardado para a gente economizar caminhos, passos, energia, tá? E também é um processo super importante para a aprendizagem, porque daí eu não vou partir do início, eu sempre vou poder acrescentar naquele meu alicerce um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, e vou ampliando cada vez mais a minha aprendizagem. Daí, pensando no último, né, e não menos importante, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o quê? A expressão do que eu vou ter, ou seja, é a saída da informação. Então, eu entrei, processei, resgatei memória, e agora eu vou dar a resposta. Eu vou executar de verdade a resposta através do sistema motor. Então, como eu já tinha falado, através das minhas glândulas, eu produzo hormônio, faço com que meu corpo tenha as reações, né, com relação àquele estímulo, e também com relação à parte neuromuscular. Então, se eu estou com sede, eu vou ter a capacidade de ir até o armário, pegar o meu copo, ir até o bebedouro, pegar a água e colocar para dentro do meu corpo. Então, eu vou usar exatamente o que? O meu sistema neuromuscular para executar a ação. Qual foi o meu estímulo? A minha sede. Né? Aí eu processei, eu entendi o que tinha que fazer, planejei e fui executar a ação. Tá? É nesse sentido que as funções cerebrais funcionam. E isso é o que também não tem o aprendizado. Então, eu tenho o processo de receber a informação, né? Eu vou processar essa informação que eu recebi e eu vou expressar através do quê? De comportamentos que vai mostrar para a gente que houve o aprendizado daquela situação. Eu espero estar ficando claro isso para vocês. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais ainda na parte funcional, tá bom? Então, ó, todo aprendizado, ele se dá através de mudanças que nós provocamos através dos estímulos, através das experiências que o cérebro tem, né? Mais as modificações entre as células nervosas, né? As conexões. Quando a gente nasce, nós temos algumas conexões nervosas que são, na verdade, para trabalhar aquela parte autônoma, com respirar, né? Bater o coração e assim por diante, funcionar o nosso rim, nosso fígado, sistema digestório, coisas que nós não controlamos. Então, essas conexões nervosas, elas são bem fortalecidas no bebê. Conforme a gente vai dando experiência, ele vai entrando, na verdade, em contato com estímulos, o que vai acontecendo?
existem modificações dessas conexões. Umas que estavam começando se fortalecem, outras que não têm o estímulo acabam sendo desconsideradas, são desfeitas, tá? Então, existe todo um processo de modificação entre essas conexões. Cada vez que o meu cérebro entra em contato com estímulos, eu consigo elaborar mais ou até mesmo deletar conexões. E isso é que vai me trazer um aprendizado. Eu, Eliandra, tem o professor que levantou. Pode falar. José Augusto, ele pode falar? Pode falar, claro. José Augusto. Será que ele está sem microfone? Não sei o que é. Ele foi, agora foi. Na sua apresentação, eu sou da área de filosofia, você enfatizou bastante a questão do raciocínio lógico do ser humano. Aí eu lembrei bastante do Sócrates, que diz que fala sobre a importância do conhecimento, né, do conhecimento abstrato para você aprender algo. Então, para ele, para você agir, você precisa conhecer antes de agir bem. Você precisa ter esse conhecimento abstrato antes, e isso levaria às nossas ações, não é? Isso levaria a gente a agir de modo racional, vamos dizer. Mas aí o Aristóteles, ele diverge disso, certo? Um pouco. Mas o que eu queria colocar para você é a questão dos afetos. Qual o papel dos afetos no aprendizado? Eu queria saber se você vai falar sobre isso, e isso eu acho que não é muito levado em conta na aprendizagem, nas escolas, né, que a gente chama de, talvez, inteligência emocional, vamos usar um termo moderno para chamar isso, né, mas que isso é tratado na filosofia, por exemplo, na Grécia, isso é um tema principal, assim. Então, eu queria saber de você sobre os afetos, a importância disso e como não caberia analisar os afetos da mesma maneira que você analisa os princípios lógicos do conhecimento e como funcionam, analisar como funcionam os nossos afetos. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Imagina, obrigado você. Nossa, vocês sabem que eu não sou da área, né? Então, toda vez que vocês apontam coisas mais específicas da área, eu também tenho aprendizado, com certeza. Né? Eu consigo agregar as coisas que eu já tenho como estruturada, vamos dizer assim. Então, eu adoro também a parte de filosofia, então eu sou bem suspeita para isso. Com relação ao afeto, professor, eu vou falar um pouquinho, até entrar agora, um pouco, mas é muito mínimo, porque quando a gente fala em afeto, sentimento e emoções, é uma coisa bem grande, tá? Como eu disse, teria que ter uma formação para atenção, uma para memória, e outra, inclusive, para afeto, emoção e sentimento. Então, eu vou entrar um pouquinho, vocês vão conseguir entender, mas é dentro de uma neuro mesmo. Né? Eu não vou chegar exatamente na onde eu acho que o senhor queria, tá? Mas assim, ó, isso fica bem consolidado na cabeça de vocês, que toda vez que nós temos uma parte mais afetiva ativada, né? Eu espero que agora, na hora de eu falar, vocês entendam. A aprendizagem, ela é muito melhorada, porque isso é bom para o sistema nervoso. É a mesma coisa, eu já estou atropelando até, é a mesma coisa quando a gente fala assim, por que as drogas, elas são tão agressivas, né, com relação a espalhar tanto, né, tão rápido o espalho? Por quê? Para o sistema nervoso, é uma coisa muito prazerosa. Ela ativa uma parte que está bastante ligada à parte da afetividade, tá? E quando a gente aprende de uma maneira mais afetiva, isso aciona a mesma via.
Olha o quão poder tem a parte da afetividade com relação à aprendizagem. Ela tem as mesmas vias que uma droga super poderosa como a cocaína, como o crack, que ativam áreas específicas do sistema nervoso que nos dá, que a gente chama de área de prazer, do prazer, que nos deixa bem. Tá? Então, é extremamente importante essa parte emocional, tanto é que é um dos pilares para a aprendizagem é a parte emocional. Eu não vou conseguir chegar até lá. Eu até tinha colocado nos slides, mas eu não vou conseguir chegar. Não vou ter tempo hábil. Eu falei no início para vocês, eu estou tentando operar um milagre com tanta informação que tem que ser passada. Mas a gente pode, mesmo que não dê uma oportunidade da gente conversar sobre isso, se alguém quiser discutir sobre isso, a gente pode pensar em organizar alguma conversa. Para mim, eu adoro falar sobre, então, se vocês fiquem à vontade a cutucar o coordenador para a gente poder conversar sobre isso, tá? Então, eu vou voltar só um pouquinho para eu poder fazer gancho com o próximo. Então, todas as mudanças devido aos estímulos que nós recebemos, mais as modificações que esses estímulos acabam provocando com relação às conexões nervosas, geram um aprendizado. E, atrelado, motivação com todas essas sinapses, a gente ativa um centro que a gente chama, uma parte que a gente chama de recompensa. Então, o nosso cérebro ele tem um prazer enorme em aprender. Ele realmente, eu juro para vocês que é assim que ele funciona. Ele é super dinâmico e ele ama aprender. Ele gosta de estar em movimento o tempo todo. Quanto mais a gente coloca o nosso cérebro em movimento, mais ele fica bem. Tá? Então, todo ato que a gente envolve, que a gente põe, informa, que a gente faz com que o aluno pense, que faça com que ele se movimente, que traga informação, né? Que ele consiga receber essa informação de uma maneira bem, como fala assim, com mais motivação, com mais dinamismo, vamos dizer assim, a gente atinge um centro que a gente chama de centro do prazer, que fica localizado, na verdade, lá no meu hipotálamo, que é uma das funções dele é ter esse centro, né? Ele está envolvido com o sistema hormonal, ele está envolvido com o sistema de homeostase do meu corpo e também envolvido com o sistema límbico. Então, ele é uma das peças-chave dentro do sistema límbico, que é o sistema da nossa emoção. Então, quando a gente tem qualquer estímulo que faça, que envolva, que traga, na verdade, uma coisa gostosa para o aluno, ele vai ativar esse centro, né? Através do sistema de recompensa. É assim que esse centro é ativado. Por isso que eu vou falar de novo sobre assim, imagina se você tem uma coisa que você tem um gosto, você tem uma afetividade gostosa, né, positiva com relação àquilo, eu acabo acionando esse centro porque é muito prazeroso e o cérebro ele gosta. O contrário também acontece. Mesmo que a sensação seja negativa, ele vai ativar o mesmo centro. Tá? Então, seja ela positiva ou negativa, ele vai ativar. É claro que quando ela é negativa, a gente acaba tendo comportamentos diferentes do que deveriam ser padrões, né? Então, quando a gente traz para a aprendizagem que a gente oferece na parte acadêmica, se a gente envolve o aluno, faz com que ele goste daquilo, o sistema nervoso dele vai ser ativado de uma maneira positiva. Ele vai ter uma sensação muito boa, positiva. Porque através do sistema de recompensa, ele vai chegar no centro que a gente chama de prazer. Né, que é super importante para a gente consolidar de verdade a aprendizagem. Será que eu respondi um pouco melhor a sua pergunta agora, professor? Sim, sim. Oi? Sim. Nossa, Posso fazer uma outra pergunta? A gente pode conversar, não é porque talvez eu não possa não saber também, né? Claro que pode. Oi? Claro que pode, deve. Quando você divide, assim, de maneira mecânica,
o cérebro ou a mente humana em partes, em regiões, tudo bem delimitado, você não corre o risco de criar uma visão muito mecanicista do comportamento humano, uma visão de que você age de tal maneira porque seu cérebro é assim ou assado. Então, o que causa uma visão de que a causa das nossas ações e comportamentos são pré-determinadas por alguma região cerebral. Isso é um perigo, porque você acaba criando isso que eu falei, pré-determinações sobre o ser humano, não é? Então, pessoas mais inteligentes teriam uma parte do cérebro mais desenvolvida, pessoas mais afetivas seria o outro lado. O homem tem um lado do cérebro mais desenvolvido, a mulher tem um outro lado do cérebro. Então, eu acho, assim, não é falando de você, da sua pessoa, nada disso, mas talvez a gente caia nessa visão mecanicista e fixa das coisas. O que você acha disso? Eu não acho que é fixo. É tão dinâmico que, na verdade, assim, é uma coisa mais didática, tá? Eu tentei passar isso, talvez não tenha ficado bem claro. Essas divisões, isso vai ser muito, assim, de pesquisador para pesquisador, tá? Como eu disse, eu gosto muito mais, assim, de dividir ele, quando eu falo anatomicamente, em 6 partes, e não em 2. Porque eu vejo que existem diferenças. E quando você fala assim, a parte mecânica, nós temos padrões, sim. Nós temos padrões em que eles são variáveis. Tem diferença entre o cérebro masculino e feminino, né? Tanto é que, assim, existem algumas coisas, algumas ações que o homem consegue executar melhor do que a mulher. E tem ações que a mulher consegue executar melhor do que o homem. Porque existem padrões diferenciados com relação ao cérebro. Tem também padrões de inteligência diferenciados. Cada ser humano é de uma maneira. Existem, na verdade, algumas coisas que são, então, regiões específicas de receber a informação. Mas esse recebimento não quer dizer que ele não vai conectar com outras áreas. Então, quanto mais a gente estimula a pessoa, né, pode ser o aluno ou até mesmo a gente. Quanto mais estímulo nós temos, mais nós conseguimos fazer o quê? Mudanças nas conexões nervosas. Mais áreas do meu sistema nervoso eu consigo integrar para ter verdadeiras respostas, que são as nossas ações. Então, se você pensar dessa maneira, nós não somos mecânicos. Pelo contrário, nós somos super diversificados. E isso é uma parte muito interessante do sistema nervoso. Ele tem essa capacidade de mudança muito acentuada nele, né? O que difere? É o tipo de estímulo. Então, o estímulo é tudo, na verdade. O que está chegando para mim, a informação que está chegando para mim, que é importante. Agora, o jeito que essa informação está sendo trabalhada, ela vai sendo cada vez mais ampliada, porque é isso que a gente pensa. Quanto mais a gente vai passando o tempo, mais informação a gente recebe, mais ela consegue ser bem elaborada. Então, por isso que é um processo e não fica parado. Você teve aprendizagem disso. Então, quer dizer que você já sabe isso, não precisa para mais nada. Não é bem assim. Cada vez a gente vai agregando mais. Por isso que a gente chama de processo ou step, né? Cada vez mais, cada vez mais. Eu não sei se eu consegui colocar um pouquinho do meu pensamento com relação ao que você estava falando, mas é muito dinâmico, viu? Super flexível. Existem padrões, porque a gente precisa desses padrões para entender. E técnicas, existem técnicas dentro da neurociência que mapeiam exatamente o local onde está acontecendo. Né? Isso não quer dizer que é 100% da população. Ativa certas áreas através da ressonância, a gente vê, através das neuroimagens, a gente consegue perceber esses locais, que são locais específicos da onde se recebe a informação. Agora, a partir daí, já é uma outra coisa, aí já não é tão padrão assim.
vai depender muito da pessoa. Aí entra uma parte genética também, tá? Entra toda a parte cultural, são o quê? Várias posições que interferem na onde? No nosso comportamento. Então, é claro que a cultura que nós temos hoje é totalmente, aqui no Brasil, é totalmente diferente, por exemplo, do Oriente Médio, né? Fala. Então, Eliandra, o professor Linaldo, ele colocou assim, penso que se há mecanicismo, ele está ligado à questão de recepção, análise e armazenamento. As questões de comportamento e uso das informações estariam associadas às questões culturais e de formação moral do indivíduo. Participação do professor Linaldo. Então, Rinaldo, só assim, ó, não é só na ação. Na verdade, no ato de você fazer a integração, de você fazer toda a codificação, também tem a parte de influência cultural, tá? Então, quanto mais aprendizagem, mais cultura, mais informação, mais acesso à informação, você consegue fazer, na verdade, um pouquinho antes da ação. Então, o processamento, ele também muda bastante. É o que eu acabei de falar, assim, ó, eu tenho, o local é mecânico, tá? É o padrão. O local de entrada. Porém, a partir daí é que você tem todas as modificações. Então, a hora de analisar, de fazer a integração, essa mais variada que eu puder conseguir com relação às conexões nervosas, mais bem elaborada eu vou ter a ação. Então, ó, vamos falar assim, o X da questão, na verdade, não é a parte associativa, a parte de integração, a parte de análise da informação, para elaborar a resposta. Tá? Seria o bolo, vamos dizer assim, mais gostoso, a parte mais gostosa. E ela é muito diversificada. E depende, e é super influenciada pela cultura, pela religião, né? Por todo um contexto social. Será que ele conseguiu estimular um pouquinho mais essa parte dele? Então, não é só a ação em si, tá? A ação é só o retorno do que eu já processei. Então, uma coisa super importante que a gente não pode deixar, pelo menos de falar um pouquinho, é a parte da atenção. A atenção, ela é vou falar assim, a parte, na verdade, de entrada, né? A porta de entrada da nossa aprendizagem, né? Se eu não tenho atenção, eu acabo não tendo uma consolidação dessa informação de uma maneira correta, tá? Então, o que é de verdade a atenção? É a gente dar sentido, fazer que o indivíduo foque naquilo a qual eu necessito que ele receba a informação de uma maneira mais precisa. Eu preciso desse sistema atencional para que eu consiga realmente ter um aprendizado correto. Como eu disse, ó, cada pessoa com o mesmo estímulo. Então, ó, eu recebo um estímulo, o Marco recebe, a Shirley recebe, ou seja, a minha sala de aula recebe o estímulo que eu estou dando. Cada um dos indivíduos que está lá dentro, dependendo do seu ponto atencional, do seu foco, do seu sistema atencional, vai adquirir esse estímulo da maneira a qual ele deu essa atenção. Então, por isso que cada aluno tem um tempo, um tipo de processamento, né? Então, a gente tem, nós como professores, nós temos que pensar também, além da motivação, no sistema de atenção, quando vamos planejar. Por quê? Porque a gente tem que fazer com que o nosso aluno, na verdade, mantenha foco naquilo, que hoje é muito difícil. Eles são muito ligados em tudo e mais um pouco, né? E nós sabemos que eles são diferentes. Eu, por exemplo, preciso de um tipo de atenção. Outras pessoas precisam de uma atenção mais ainda focada. Outras, como os nossos alunos hoje, eles são muitos que a gente chama de disperso, né? Eles conseguem ter o sistema atencional ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, na verdade, é uma evolução, né? Que nós, seres humanos, estamos tendo, né? É bem diferente
de antes. Por quê? Porque eles estão tendo muito mais estímulo que nós tivemos, que nossos pais, que nossos avós tiveram. Eles têm um estímulo diferenciado, que promove mais conexões. Então, às vezes a gente, eu mesma como professora criticava, essa molecada não presta atenção. Eles prestam atenção sim, só que da maneira deles, né? Horas, como professora, eu acabo tendo que chamar eles a atenção. Isso é importante a gente pensar na hora de planejar a aula. Então, os pontos aos quais eu preciso de uma atenção mais focada, né? Outros, eu nem tanto, mas é aí que eu vou ajudar eles com relação a uma aprendizagem real. É pensando nos pontos que eu preciso que eles tenham muita atenção, outras de uma maneira mais mediada, outras um pouco mais dispersa. E a gente, como professor, na hora de planejar a aula, a gente sabe quais são os pontos cruciais que eles têm que estar com o foco total ali. Então, vamos lá, eu vou contar assim, por exemplo, eu dando aula de matemática, né, o aluno estava exercitando através de exercícios, realização de exercícios, ele virou para mim e falou assim, eu posso pôr fone para escutar música? Falei, desde que você tenha o raciocínio e faça, e não de maneira mecânica, e raciocínio sobre o que você está fazendo, e você pode usar, para mim não tem diferença. Tá? Eles conseguem, eu não consigo. Eu preciso focar. Depois que eu penso que eu tenho elaborado na minha cabeça uma sequência, aí você pode cair o mundo em mim que eu vou executar a ação. Mas eles já são formatados de uma maneira diferente, né? Então, o sistema de atenção ele é super importante. Para quê? Para poder ter um aprendizado real, não aquele aprendizado mais ou menos. Então, vou... Leandra. Oi, Cá. Leandra, a Ana Maria Malta tinha aberto o microfone. Eu não sei se ela quer falar algo ou tem algum questionamento. Aí, Ana Maria, se você quiser falar agora, ou se foi sem querer também, não tem problema. Não, desculpa, foi sem querer, eu bati o dedo errado, tá bom? Mas eu tô prestando atenção, sim, tá bom? Desculpa. Ok, imagina, acontece. Então, eu vou voltar só um pouquinho, assim, ó. O que é de verdade, o que é realmente uma atenção? É dar foco ao sentido que irá captar o estímulo. Então, é você fazer com que aquele sentido que vai captar a informação, ele esteja somente preparado para aquilo. Vou dar um exemplo, assim, ó. Quando eu falo, preste atenção. Quando eu falo, ó, preste atenção. Ou quando eu vou falar assim, ó, olhem aqui. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou prendendo a atenção da pessoa na minha voz. Eu estou prendendo a atenção na visão dela. Então, eu estou fazendo com que eu tenha foco no canal que vai receber a informação. Então, quando eu falar assim, ó, preste atenção, eu estou estimulando, na verdade, o quê? Que vocês ampliem o canal auditivo. Porque o nosso sistema nervoso, por ele ser tão dinâmico, tudo o que está acontecendo, ele está chegando no meu sistema nervoso. Então, ó, se eu estou com o ventilador ligado, eu estou sentindo o ar. E eu estou escutando o barulho do ventilador. E eu estou tendo a sensação do vento em mim. Isso está sendo processado no sistema nervoso. Então, é o estímulo que está vindo junto. Então, eles chegam com uma quantidade imensa para o sistema nervoso. Se eu paro e falo assim, ó, eu chamo a atenção, então eu faço com que aquele canal perceptivo ele seja mais ativado, ele seja mais focado com relação ao que eu quero. Então, o ato de você chamar a atenção a todo momento do aluno, falar, ó, presta atenção aqui, esse ponto ali, esse ponto cá, é importante, por quê? Porque eu faço com que o meu sistema nervoso preste mais, na verdade, atenção, dê foco aqui, né? Então, por isso que a atenção é uma coisa super importante. A aula
quando a gente faz uma parte mais dinâmica, faz com que ele se movimente mais, a gente consegue fazer questões, chamar a atenção dele a todo momento para pontos importantes, ele consegue ter um melhor aprendizado, né? Por isso que a gente fala que a atenção é a porta da entrada, porque é mesmo, é onde eu vou captar a informação inicial. Aí o processamento é individual, mas o ato de captar a informação é muito importante para ele sedimentar esse aprendizado. Tá? Então, ó, voltando, eu vou focar na minha voz quando eu peço para vocês prestarem atenção. A gente fecha, acaba fechando o cérebro para os outros estímulos. Não é que fecha, tá? Ele vai continuar tendo os estímulos, porém, de uma maneira menos intensa do que a que eu estou fazendo. Eu intensifico isso, tá? Isso, a gente tem também uma estrutura especializada no sistema nervoso para fazer isso, que nós chamamos de tálamo. O tálamo, ele recebe informações, tanto também do meio externo quanto do meio interno, de todos os estímulos que chegam para o sistema nervoso. E ele é como se fosse um interruptor de lâmpada. Ele liga e desliga, ele fala, ó, esse estímulo pode ir, esse estímulo não, esse estímulo pode, esse não. Ele faz como se fosse um filtro dos estímulos de acordo com a intensidade que chega. É claro que o estímulo que chega com maior intensidade, ele subentende, né, que ele é mais importante. Então, se eu chamo a atenção, esse tálamo entende que aquela informação, aquele estímulo, ele tem prioridade. E ele acaba levando essa informação para as vias neurais acima dele, que é a parte do telencéfalo, para que ela seja interpretada. Está ficando claro para vocês o que é o sistema atencional? Leandra, tem um... Leandra, tem uma questão da professora Raquel, que ela colocou o seguinte, bem interessante abordar a parte emocional na aprendizagem, porque ainda não é dada a devida ênfase para isso. Fica uma dicotomia entre racional e emocional, onde está tudo muito interligado, né? Então, ela está dando ênfase à parte emocional da aprendizagem. Ok? E também tem um professor que está com a mão levantada. É o professor Luciano. Bom dia, professora Eliandra. Bom dia. Bom, assim, é uma coisa que eu queria estar comentando com o grupo, até indicaria para o pessoal, para estar podendo assim, abrir um pouco mais a mente. Não sei se todos assistiram, é um filme assim, bem antiguinho, mas é uma coisa assim, que me fez entender muito bem essa questão da educação mecânica, com essa questão, né, da divisão do cérebro, essa questão da educação através de afetos. É o filme Como Estrelas na Terra, né? É um filme assim que norteia muito essa questão. Então é um filme que começa com uma escola mecanizada, onde os alunos são treinados, né, são formados para serem nota 10 sempre, atingirem sempre um percentual, e os professores simplesmente não têm essa questão da afetividade para com os alunos, não tem essa preocupação do que você colocou aí, dar essa atenção, ser essa porta de entrada, né? E dentro dessa mesma escola tem um aluno que, de uma certa forma, acaba sofrendo com isso. Aí, um dado momento, essa escola passa por um momento e os pais desse menino, né? O pai desse menino, ele acaba que, não, meu filho tem que ser assim, meu filho vai ser assim, só que ele não percebe que dentro desse processo de aprendizagem desse menino não funcionava essa questão mecanizada. Até que houve um outro professor, né, que percebendo essa questão de que a funcionalidade do cérebro para cada um se torna diferente, ele mostrou, né, essa funcionalidade. Olha, é necessário o quê? Afeto, é necessário. Então ele demonstrou todo esse processo que você falou para nós até agora, dentro dessa questão da funcionalidade do cérebro. Então, eu indico para quem quiser assistir esse filme, né, Como Estrelas na Terra. E, justamente, esse filme, ele me fez trabalhar com um aluno, lá em Embi, alguns anos atrás, com o José Eduardo, que tem síndrome de Down,
E, de uma certa forma, assim, quando eu peguei esse aluno para trabalhar, eu falei assim, nossa, como que eu vou desenvolver esse processo de aprendizagem nesse aluno? E foi muito pela questão do que você falou, a questão, né, do comportamento dele, através desse comportamento, através das informações que estavam associando dentro família e escola, eu pude desenvolver todo um processo, né, de aprendizagem nesse aluno, embasado na questão cultural, né, deste menino. Então, assim, é uma questão de fato que o cérebro ele tem esses processos, então é você ter essa abertura, é você dar essa oportunidade, né, desse processo cultural, formativo, através das questões afetivas. Nossa, muito bem colocado, viu, Luciano? E eu sou muito da parte afetiva também. Eu acho que quando a gente envolve o aluno, na verdade, na aprendizagem, perdão, a gente consegue trazer isso. Faz com que ele tenha vontade de aprender. E isso é difícil, principalmente na adolescência, né? Se nós tentarmos planejar uma aula motivada, que a gente tenha pontos que façam com que ele tenha essa atenção mais direcionada, a gente consegue aprendizado melhorado dele, com certeza. E eu tenho feito bastante formação com relação à parte, inclusive, da faculdade, nesse quesito com relação à afetividade. A gente tem que fazer com que eles gostem da aprendizagem. E, na verdade, eles gostam. Eles são um pouco motivados, eu acho. Mas isso é uma condição do próprio desenvolvimento do ser humano. Então, o professor tem que acabar sendo extremamente criativo para chamar a atenção deles o tempo todo, para motivar eles o tempo todo. Como diz, tem que entrar um pouco na onda deles, né? Para a gente poder entendê-los, para a gente poder ver o que motiva eles. Então, essa parte tradicional é muito complicada de tirar, né? Por que não trabalhar com música? Por que não trabalhar com debate com relação a um texto, né? Por que não trabalhar com vídeos? Eu não vejo por que não. Mas, às vezes, alguns professores, alguns gestores, eles são tão tradicionais que eles não conseguem entender muito bem o processamento, né, dessa situação e quão isso é bom para a aprendizagem do aluno. Essas mudanças, e a gente sabe, enquanto as pessoas estão até mais tempo que eu dentro da educação, tudo dentro da educação requer tempo, tudo. A gente tem que ir mudando o tempo. E assim, Eliandra, uma coisa assim que me deixou muito feliz, que eu obtive resultado com esse aluno lá de AMB, foi assim, ao ponto de que ele não conseguia comer sozinho, né? Tipo assim, alguém tinha que dar comida para ele, alguém tinha que pegar a comida com ele lá no refeitório. Aí eu mostrei para ele, não, você é capaz. O que eu fiz? Eu coloquei ele de frente comigo, o prato dele e o meu prato. Então eu ensinei, olha, essa aqui é... Eu mostrei a imagem, né? O talher, a farta, eu fui mostrando para ele todo esse processo de como comer, de como desenvolver. Então eu criei essa porta, né, de entrada de aprendizado entre eu e ele. Então ele pôde entender que ele é capaz sim de ir até o refeitório, pegar o pratinho dele, ele mesmo comer sozinho. Outra coisa, a questão de ir ao banheiro. Então ele tinha medo de ir ao banheiro. Eu mostrei para ele através de que, não, você consegue, você é capaz. Então, por exemplo, a matéria que o professor estava passando lá na frente, o que eu fazia? Eu preparava de uma maneira totalmente diferente para que ele conseguisse obter um pouco de informação em relação ali. Por exemplo, matemática, eu usava lápis de cor, às vezes uma continha, eu usava feijão, arroz. Então, todo nesse processo, porque era a forma que eu percebi de chamar a atenção dele para aquele processo de ensino-aprendizagem. Porque se eu ficasse naquele princípio mecanismo de que ele tinha que concentrar naquilo, é óbvio, ele não ia aprender nada. Né? Então, é essa questão de que eu consegui chamar a atenção dele através do afeto, chamando ele para mim, mostrando, você é capaz, vamos abrir as portas do aprendizado. E assim eu consegui. Né? Agora não sei como ele está lá, porque já não estou mais lá. Então, assim, é um processo muito gostoso, como você
faz isso, dá essa abertura para o aluno, né, ver que você está ali para ensinar, não como aquele professor mecânico, mas sujeito a compartilhar junto dele aquilo que você sabe. Com certeza. Na verdade, você está abrindo a porta para o aprendizado através de uma contextualização, que acaba motivando ele a querer aprender, né? Shirley, você falou alguma coisa? Leandra? Sim, temos mais dois professores em ordem, Daniela Pereira e a Raquel. Elas, na sequência, querem também compartilhar, falar. Levantaram a mão. Daniela. Bom dia, eu também assisti esse filme, sabe, e tive, assim, também, passei para alguns alunos, quando eu estava dando aula em Torre e no Dom Lúcio, quando não era integral, e eu passei esse filme para eles terem a consciência de aceitar alguém ali na turma que tem alguma dificuldade e ajudar, né? Para ver que todo mundo é capaz. Eu tinha um aluno também em Torre que ele não conseguia, eu sou de geografia, e eles não conseguia fazer avaliação. E eu comecei a dar por desenho, então cada pergunta para ele, só para ele, assim, ele respondia por desenho. E nisso ele tirou 8 na avaliação dele. E os outros professores falavam que ele não conseguia responder, não conseguia fazer nada, mas tinha que ter paciência com ele e ver que com desenho ele conseguia responder todas aquelas questões. Então, cada aluno é um jeito. Então, eu tenho que passar isso para vocês. É importante, Daniela, você colocar isso, porque é o jeito que ele consegue executar a ação. Então, ele teve um processamento, isso é importante. Se ele teve um processamento e ele consegue executar, quer dizer que ele teve aprendizado. Talvez não seja aquele 100% que nós queríamos que ele tivesse, mas ele teve. Foi a capacidade que ele teve de mostrar para você que ele teve aprendizado. E é bem importante vocês perceberem isso. A Raquel quer falar? Oi, bom dia. Bom dia. A gente vai assim, conversando, né? Vai assim, pegando algumas coisas na cabeça, né? Eu tinha falado da parte do nacional, do nacional e tal. Aí eu comecei a pensar nessa coisa, né? A gente ficar colocando as coisas assim muito em gavetas, tal, às vezes, né? Exagerando um pouco nisso, né? Tem uma parte que faz parte de algo assim, e tal, assim, esse outro lado, né? Às vezes a gente empacota muitas coisas, né? Acaba ficando engessado, tudo muito ali em gavetinha. Então, acho que essa parte do emocional não está ligada ao racional, tal, que não tem ligação, né? Acho que tem a ver com isso. E também, falando do caminho, né? Dos alunos que pedem por foninho e tal. E é uma coisa também, né? Que você pensa assim, não, isso não é compatível com fazer uma atividade, com aprender, com fazer isso, aquilo, ali. Na verdade, não, né? Assim, a gente tem que pensar um pouco nisso, um pouco mais amplo, assim, né? Se ele consegue, ele faz lá a atividade dele, né? Eu tenho atividades que eu consigo fazer, tem outras que não. Naquele momento que eu estou desanimada, uma tarefinha mais chatinha, tal, escola, isso aqui, aquilo ali, aí eu ponho uma música, né? Aí no outro momento lá, eu estou com um som que eu quero escutar mesmo, e é algo que me ajuda a me concentrar, né? Tipo uma coisa instrumental e tal. Então, tem várias situações ali, tá? Então, a gente pensar nisso também, né? De essa coisa das cabecinhas ali. É isso. É interessante essas colocações. Tem mais alguém, Shirley? Oi, abriu o áudio agora. Não, Leandra, são essas pessoas que queriam estar Gente, faltam 11 minutos, eu cheguei na metade. Então vai lá. Não vai ter como. Shirley e Marcos, a gente vai ter. O Lucas, na verdade, a gente vai ter que conversar. Eu vou ter que voltar mais um pouco.
Porque eu até como professor, eu não vejo propósito ficar dando informação e não ter troca. Eu acho que se não tiver troca, não tem aprendizado, né? Como eu disse, tanto para vocês quanto para mim. Hoje mesmo eu já captei um monte de coisa que vocês contribuem muito para a área, para formatar, na verdade, para agregar as minhas percepções. Né? Então, eu, como professora, não vejo sem ter interação, né? Então, um outro ponto que a gente já falou também, que é muito importante na aprendizagem, é a memória, né? Então, da atenção e memória, concentração é muito importante. A gente precisa ter o processo de memória. A gente precisa fazer isso. E como eu disse para vocês lá no início, imagina o gasto de energia se toda a informação tivesse que sempre ser captada e inicialmente fazer toda a rede neural, né? Toda vez a mesma coisa. Seria um gasto muito desconveniente, vamos dizer, de energia e me deixaria aí mecanicamente, né? Seria mecânico, né? Eu teria que fazer sempre a mesma coisa. Eu não teria a possibilidade de ter novas conexões, porque eu teria que sempre ter o processamento inteiro, né? Eu não precisaria, eu não ia ter como, na verdade, ampliar essas conexões se eu não tivesse processo de memória. A memória para o aprendizado, para ir ampliando o aprendizado, ela é muito importante. Ela é um dos fatores extremamente importantes, né? Porque daí eu consigo encurtar o meu caminho para dar uma resposta. E quando eu encurto o caminho, eu tenho a possibilidade de fazer algumas modificações nervosas que possam estar elaborando uma resposta melhorada daquela situação, tá? Então, também é a gente parar para pensar. Oi? O professor Gerson, ele está fazendo uma pergunta para você. Qual o papel das experiências de forte impacto emocional na construção das memórias? Quais o quê? Qual o papel das experiências de forte impacto emocional na construção das memórias? E como ressignificar e desfazer as memórias ruins que atravancam o processo de aprendizagem? Nossa, ele foi para a parte da psicologia. Bem levado para a psicologia. Eu trabalho essa parte comportamental com psicologia e eu vou tentar colocar a linha de pensamento que eu tenho com relação a isso, tá? Dentro, é claro, não é o meu achismo, é dentro do estudo, na verdade, né? Então, quando a gente tem experiências, tanto negativas quanto positivas, nós acabamos criando memória. Então, tudo que é processado, que a gente cria memória. Como eu disse, veio o estímulo 1, foi para a gavetinha 1, estímulo 2, para a gavetinha 2, e assim por diante. Então, todos os estímulos que chegam ao meu sistema nervoso, ele é processado e ele automaticamente é memorizado. Às vezes com um pouco mais de fortalecimento, criando uma memória de longo prazo. E quando a gente trabalha essa parte afetiva junto, normalmente ela cria realmente a memória de longo prazo, tá? E ela fica guardada. Como que a gente vai conseguir tirar essa coisa negativa? É fazer com que, aí eu vou entrar um pouco mais na psicologia, é fazer com que a pessoa, o indivíduo, tenha contato novamente com isso e que ela consiga ter um aprendizado com relação à situação ruim que passou. Ela, por si só, consiga achar soluções para tirar aquilo. Então, é uma maneira de se colocar, de se tirar aquela sensação que a gente tem tanto de recompensa boa quanto de recompensa ruim, tá? Então, quando se trata da parte ruim, a única maneira da gente tirar essa parte de memória ruim que a gente cria por algumas situações, alguns estímulos que nos chegam, que nos é processado, é fazer com que a pessoa realmente entre em contato de novo com aquilo, seja um sistema de enfrentamento, só que enfrentamento mais fortalecido, para que ela tenha um aprendizado com relação à situação que aconteceu.
Eu espero ter ajudado. É minimamente o que eu posso estar trabalhando com vocês isso. Mas isso entra muito mais numa parte mais psicológica, tá? Mas é possível tirar essa parte. Não é jogar fora. Ela sempre vai estar ali. Só que é possível a gente fazer um aprendizado com relação àquilo. Através de estímulos direcionados. Oi. O Gerson está agradecendo, falou que ajudou muito. Eu espero que dê para ele pensar pelo menos um pouquinho nessas coisas. Então, algumas coisas... desculpa, eu esqueci de falar uma coisa importante aqui na parte da memória. Essas retomadas que nós proporcionamos para o aluno, elas são importantes. Porque aí eu consigo, na verdade, acionar esse canal de memória. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem a oportunidade em sala de aula e retomar pontos de atenção, palavras-chave, né, que ajudam a resgatar a memória, é importante ser colocado, porque a partir daí eu não tenho mais aquele processamento inicial. Eu já pego a informação e eu posso colocar uma outra um pouco mais complexa, né, que vai ativar outras vias neurais e que vai trazer também um aprendizado melhorado, tá? Então é importante retomada, é importante. Sempre que possível, fazer resgate de memória, fazer link com aquilo que ele já teve de informação. Porque, como eu disse, um ou outro processa e guarda mais, guarda menos. Mas, a não ser que eu tenha alguma questão fisiológica mesmo, todo mundo tem memória, né? Um mais, outros menos, é o que diferencia nós, seres humanos, uns dos outros. Né? Cada um tem uma capacidade, mas todo mundo cria a memória de acordo com o estímulo que vem. Então, algumas coisas com relação à memorização que a gente pode estar pensando em colocar em sala de aula que vai ajudar um pouco, que é o que? Sistema de repetição, sim. Nosso cérebro precisa aprender a entender. Então, se eu não conseguir focar exatamente do jeito que eu precisava, daquele jeito, naquele sistema de atenção, eu repeti ou de uma outra maneira, ou contextualizando, né, com ele, ou trazendo ampliando o canal perceptivo, através da repetição, eu crio memória. Eu consigo criar uma memória mais efetiva, mais profunda, tá? Usando rimas, também é legal. Vocês também podem ajudar no processo de memorização das coisas. Jogos, fazendo imagens mentais, mapas mentais, né? Construindo. Mariana, desculpa te interromper, poderia também usar o celular, né? Porque tem uma pergunta aqui do José, do que você acha do celular. Como você está usando aí alguns exemplos, o celular poderia ser utilizado também nesse momento? Pode, por que não? Né? Se você tem uma intenção, né, você pode sim usar, por que não? É uma maneira. Eles estão nesse meio, gente. Lembra que nós temos que nos adaptar a ele. Nós, professor. Oi. Desculpa te interromper. Eu queria saber o celular no sentido, como você discorreu sobre a atenção dos alunos, né, a importância da atenção. O celular, na verdade, ele tira a atenção, né, dos alunos. Entendi. Tá. Ele é um papel negativo. Então, a minha pergunta é essa. Ele tira e ele provoca no aluno, eu acho, essa saturação dos sentidos, né? O aluno fica com os sentidos muito saturados. O excesso de sensações, não é? Provoca nos alunos. E o excesso de sensações e o pouco desenvolvimento da racionalidade, eu acho, né? Então, eu queria que você, se puder, falar um pouco sobre isso. Obrigado. Então, professor, assim, eu compartilho do mesmo pensamento que você com relação a isso, tá? Mas o celular, ele pode vir a ser um meio pedagógico importante para a gente também. A gente poder fazer, já que eles são tão ligados a isso, a gente está podendo, assim,
ter um objetivo, podendo fazer com que eles usem aquilo, é um jeito da gente trazê-los, na verdade, para a aprendizagem. Então, quando puder contemplá-lo na aula, por que não? Eu não vejo por que não usar, né? Isso é uma coisa mais de acordo entre o professor e o aluno. Então, como eu disse para vocês, ele dando aula, ele gosta de escutar música usando o celular, tranquilo, pode fazer, desde que ele tenha todo o processo de pensamento, né? Então, eu vejo também como sendo, não só o celular, como TV, como o videogame, tudo que é demais não é legal, né? Tem que ser dosado. O celular realmente ele traz muita percepção e acaba fazendo com que o meu sistema nervoso tenha sensações múltiplas, né? E isso acaba interferindo, sim, na qualidade do aprendizado. Falar que não é mentira. Assim como uma pessoa que fica muito tempo jogando no videogame. O sistema atencional dele fica focado ali. Até ele desligar para ter o aprendizado, demora. A mesma coisa com televisão e assim por diante. Todos os canais, né? Todos os canais que ativam a percepção são assim, se não dosados, eles não são bons. Eles acabam trazendo prejuízo grande com relação à aprendizagem. Vou voltar mais um pouquinho aqui, ó. Além dos mapas mentais que a gente pode fazer, imagens também, palavras-chave são extremamente importantes também como dica de memorização, tá? Então, vocês estão discutindo, não sei, discutindo, ai meu Deus, é duro para mim dar ideia da área, porque discutindo Grécia. Então, vocês trazerem palavras-chave com relação à Grécia, que são extremamente importantes e que dê para guardar. Então, o que é melhor, guardar um texto inteiro ou uma palavra que vai depois, na hora que eu chamar, resgatar isso, me trazer o entendimento de todo aquele texto ao qual eu discuti já com o aluno. Então, é muito mais fácil eu guardar uma palavra do que um texto inteiro, tá? Também é importante a gente pensar, tá? Nossa Senhora, eu não sei o que eu faço, Shirley, porque já são 10 horas. Sim, 10 horas. A gente poderia estar conversando com o Lucas, ele e verificar se a gente consegue dar a sequência, né? Porque ficou na metade do negócio. O que você acha, Marco? O Marco não... Você está perto do Lucas aí? Ele está sem microfone. Eu estou longe do Lucas, eu estou em outra sala. Putz. Eu não sei, porque juro para vocês, ó. Eu parei no metade da apresentação. Bom dia. Bom dia, Lucas. Hoje nós não podemos continuar, porque agora é o TPC da EFAP. Sim. E ele já iniciou. Mas a gente pode organizar uma continuidade disso em uma outra semana. Tá. Tá bom? Porque se fosse da escola, a gente pediria alguns minutinhos para os coordenadores. Mas como é da EFAP, ele já iniciou, né? Então nós temos que ir para lá. Sim, Lucas. Eu concordo plenamente. E eu tinha quase certeza absoluta que eu não ia conseguir. Falei que eu ia tentar operar um milagre, mas eu não consegui fazer esse milagre. E outra, que eu disse para vocês, eu não vejo propósito nenhum, sabe? Da gente conversar e vocês não interagirem, não colocarem o que vocês, né, o que vocês pensam. Eu acredito que todo mundo pensa da mesma maneira. Então, tudo bem, Lucas, a gente continuar no próximo PPC? Quer dizer, daqui 2 semanas, né? Nós vamos ter que ver se vai ser nessa próxima semana da DE, né, que é a semana do dia 15, ou vamos deixar para a última semana de outubro. Tá. Tá bom? Porque nós temos o assunto da recuperação para ser trabalhado na próxima TPC da DE. E precisa, né? Isso. Então a gente faz uma pausa no próximo TPC, fala da recuperação, aí na TPC do dia 27,
nós retornamos com esse assunto e damos continuidade. Então, Lucas, olha só, todo mundo escutou tudo, então tem que guardar tudo na memória, hein? Não, já marquei aqui. Se eu tiver que retomar tudo, não vai dar certo. Mas você tem que retomar, porque a retomada é muito importante. Sim, eu retomo os pontos principais, as palavras-chave, tá bom? Isso! Olha, eu agradeço muitíssimo vocês, tá bom? Espero que pelo menos tenha iniciado um pouquinho, fazer vocês pensarem um pouquinho com relação a esse assunto. Que às vezes eu até me empolgo, porque eu gosto demais, né? Eu já disponibilizei, então. Eu vou mandar para avaliação. Então, estava no final. Eu até parei de projetar, mas estava no finalzinho do slide. Então, o que eu posso fazer já é mandar para você, Shirley, os slides. Aí eles já têm na mão. Também uma coisa legal na próxima formação, eles já teriam acesso aos slides. Tá? Eu compartilho com eles, ok. Obrigada, Eliana. Obrigada, Shirley, Marco. Os professores que têm acúmulo de cargo não têm. Oi? Os professores que têm acúmulo de cargo não têm necessidade de responder 2 vezes mais o questionário da lista de presença. Só uma vez, tá bom? Já fica. Agora tem um ícone para ele colocar o nome das 2 escolas sede lá, os professores que têm acúmulo, tá bom? Obrigada, bom dia. Obrigada, Eliandra, foi muito bom, viu? Tá, obrigada. Obrigada a todos.